Acho que embalado naquilo que o senador falou e você ressaltou agora sobre o risco da não aprovação, né, do clima no Senado, tem uma coluna aqui da Dani Lima falando justamente sobre Davi Alcolumbre. Alcolumbre diz que vai pedir voto a Pacheco, ainda que Lula indique outro nome. É o que ele vai falar, é o que ele está falando. Davi Alcolumbre diz que vai pedir voto a Pacheco, mesmo que seja indicado Jorge Messias. Chegou a insinuar que poderia falar a favor do Pacheco na tribuna do Senado e, para bom entendedor, ficou claro que o preço de hoje, ele não só não vai trabalhar para o Messias, como está disposto a jogar contra a Advocacia Geral da União. Aí é perigoso, né, Ronilson? Porque é o seguinte, a gente acabou de ver mais uma derrota do governo na Câmara. E no Senado, esse climão por causa da vaga do STF, num ano, véspera, finalzinho, aí, a gente está chegando aí na eleição 2026. O governo Lula tem dificuldade com o Congresso. É interessante como o Alcolumbre, sempre visto como um aliado, pelo menos, quando não visto como um aliado, pelo menos visto como alguém que não interdita o governo, faz quase que um ataque aberto, né, ao governo e à decisão do presidente Lula, que certamente está por trás dessa resistência do presidente Lula de afiançar ou de garantir a publicização da sua escolha pelo Messias. O Alcolumbre não é qualquer cabo eleitoral e dentro do Senado não é uma figura externa olhando para dentro e fazendo uma pressão de fora para dentro. É alguém que tem muito respeitado, que tem muita influência, uma importância desnecessária de destacar, colocando realmente o governo, pelo menos o presidente Lula, né, numa saia justa interessante, porque esse endosso pela candidatura, né, do Pacheco, assim, aberto, uma insistência, parece não demonstra, e parece que não vai demonstrar interesse em recuar, coloca o governo, coloca o presidente Lula numa situação difícil, coloca o governo, né, numa situação difícil, às vésperas, como você falou, de um ano eleitoral. Eh, por mais que a votação do Messias pode ter uma força significativa, uma escolha do presidente Lula ter uma, uma votação e uma escolha, uma força significativa, não é fácil contrariar o Alcolumbre ou ter o Alcolumbre como um opositor, como um concorrente. Parece que o concorrente não é o Pacheco, parece que o concorrente é o Alcolumbre, tamanho peso desse posicionamento público dele, dessa insistência diante de qualquer outra escolha que o presidente Lula possa fazer. Os bastidores de tudo isso, é muito interessante a gente ver isso sendo construído. Meio-dia em ponto. Espera aí, segura só um pouquinho que eu já te jogo, tá? A gente vai para o intervalo para quem está conosco na TV e seguimos aqui pelo YouTube para ouvir o nosso Poeta News, Josias de Souza. Vai lá, Josias. Bom, o interessante é que costuma-se dizer que o Lula tem um aliado na chefia do Senado, mas o Davi Alcolumbre, ele se comporta como se ele é que tivesse o presidente da República. Então, a vida pública do senador Alcolumbre nunca é do interesse de ninguém. O país é que atrapalha a sua vida privada. E ele acha que pode simplesmente escolher o ministro do Supremo. A atribuição constitucional é do presidente da República. Mas a República se tornou um puxadinho, é tratado como um puxadinho da cozinha do Alcolumbre. É um processo muito parecido, Fabíola, com o que os historiadores costumam chamar de patrimonialismo. Então, sempre que o Davi Alcolumbre estufa o peito como uma segunda barriga e torce o nariz para alguma coisa, o Palácio do Planalto treme. Agora está aí o Lula a hesitar. Ele já escolheu, é o Jorge Messias, o advogado-geral da União, o escolhido dele para o Supremo. Mas o Davi Alcolumbre está contra. Então o Lula retarda, o Lula chama o Rodrigo Pacheco, que é o preferido do Alcolumbre, e faz
um rapapé ao Rodrigo Pacheco e diz que quer que o Pacheco seja o seu candidato ao governo de Minas Gerais. Então é muito impressionante. No governo Lula, o Alcolumbre já armou ali suas barracas em 2 ministérios, além das comunicações, estabeleceu um feudo no Ministério do Desenvolvimento Regional, manda e, sobretudo, desmanda na Codevasf, que é uma estatal ocupada pelo Centrão para desviar dinheiro de emendas parlamentares, e agora está aí erguendo as suas barricadas para impedir o presidente da República de indicar o seu preferido para o Supremo. É muito impressionante, realmente fica parecendo, não é o Lula que tem um aliado, é o aliado que tem o Lula, que tem o presidente da República. Isso impressiona, Fabiola.